vocês. Amém? Meus irmãos, estende as mãos para cá. Vamos orar pelo servo de Deus, pelo profeta. Eu quero convidar aqui a nossa irmã missionária Maria. A missionária Maria vai estar orando pelo servo de Deus. Vamos receber o servo de Deus com as palmas de vitória. Salve os irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos orar pelo pregador dessa noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Pai, mais uma vez nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Está aqui, Pai, Teu servo, Pai, que vai trazer Tua palavra. Pai, fala, Pai, os corações, ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim, Pai, Tu vem falar aos nossos corações. Usa ele, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Fala conosco, Pai, nesta noite, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Pai, desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Salve os irmãos da paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1. Enquanto você procura, eu quero encerrar os meus agradecimentos a Deus por mais esta rica oportunidade de estar na casa de Deus e ainda mais por ser instrumento de exposição da palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Getúlio, da pastora Deise, que foram bem receptivos desde o começo. Para quem não conhece, né, eu vim a convite do meu xará, amigo de infância, David, né? Somos ali oriundos do Pedregal, meninos de uma vila, né? Praticamente perigosa. E eu louvo a Deus e olhar para o lado e ver jovens como ele trilhando o reino de Deus, contribuindo para que o progresso do reino seja, né, alavancado continuamente. E chegamos por esse convite, vim para cá, passei alguns cultos aqui e pelas características cristocêntricas bíblicas eu decidi me filiar a este lugar. Mas qual foi essas características? Simplesmente oração, culto da palavra e ensino da família. Esses são os pilares basilares cristocêntricos da palavra de Deus. E foi por esse princípio que eu me filiei a este lugar, a esta comunidade. E para comprovar, Deus usou o pastor Getúlio para falar comigo. Um dia antes de eu vir para o culto para cá, eu estava correndo a Nossa Santa Maria e vinha eu e Deus falando: Senhor, poderia ser hoje, porque já faz 2 anos que a gente está morando aqui no Céu Azul e íamos, né, em algumas igrejas por aqui, né, o pastor Valdeir, o pastor conhece, e devido à minha ocupação, né, profissional, trabalho no período noturno, então para agregar a minha pessoa a uma comunidade, onde eu me colocar à disposição de servir a igreja, fica um pouco difícil, mas aprove Deus me colocar aqui, e já de antemão, diante do pastor, da igreja e diante dos céus, Deus está aqui presente neste momento, me colocar à disposição, como à disposição de todos vocês, como conservo, a serviço de cada um de vocês. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Josué, capítulo 1. Nos diz assim o versículo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Agora vá para o capítulo 4, pule 3 capítulos. Encontre o versículo 14. Quem achou, diga amém. Versículo 14. E naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés.
a todos os dias da sua vida. Sente exaltando este Deus grandioso, majestoso e santo. Meus irmãos, para compreendermos a história de Josué, este prelúdio que se inicia no capítulo 1 e vai até o capítulo 4, que vai até o versículo 14, o versículo 14 simplesmente é o ápice do cumprimento da promessa de Deus. O versículo 14 simplesmente é o resultante de uma proposta que Deus firmou a Josué, baseada dentre os princípios. E qual foi? Como nós lemos no capítulo 1, Deus se manifesta a Josué no capítulo 1 de forma audível, não somente audível. O capítulo 1 destaca a revelação de Deus em geral em si. Mas que revelação especial é essa? É simplesmente o capítulo 1 revela não somente Deus falando com Josué de forma audível, o conduzindo e instruindo desta forma: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Deus está dizendo muito mais do que isso. Se você terminar as linhas do capítulo 1 até o capítulo 4, simplesmente encontramos a ênfase do capítulo 4, que é Deus se revelando com as suas condicionantes. E qual é as suas condicionantes? De um Deus que cumpre a sua palavra, de um Deus que é fiel, de um Deus que anima aquele que está fraco, de um Deus que permanece na sua soberania e não perde o controle da sua história. Quando Deus se revela a Josué dizendo: Josué, tem de bom ânimo e esforça-te, porque eu tenho que cumprir a minha promessa. Simplesmente Deus estava se movimentando no tempo como um Deus atemporal, que não pode ser alterado, que não pode ser mudado e que não pode ser confundido. Simplesmente isso. Mas, irmão Davi, eu não entendi o que você quer dizer. É que dentro do nosso tempo existe 3 terminantes. E qual é a primeira terminante? O Cronos. O segundo é a condição tensional. E a terceira, qual é? É simplesmente o Kairos. No Kairos habita o Deus eterno, aonde é computado toda a história da humanidade. De que forma não adianta, Davi? Simplesmente está em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criar a terra e os céus. Simplesmente Deus chama a sabedoria para simplesmente dar condição à sua palavra, e juntamente com ele vem a eternidade, porque Deus por si só é eterno e nada pode criar o Criador. Simplesmente Deus está se movimentando no temporal para dizer a Josué desta forma: Josué, meu servo está morto, mas eu tenho uma obra para dar continuidade para o meu povo. E esta obra não está firmada em Moisés, está firmada em mim. No Deus que permanece firme, no Deus que permanece santo, no Deus que permanece fiel à sua palavra. Josué, eu tenho uma promessa para cumprir na vida do meu povo, nas famílias do meu povo, no assentamento do meu povo. E esta obra não está firmada nos homens, não como nós imaginamos, como é a nossa política manda, em que vem 4 em 4 anos, fazem 1000 promessas, engana a população, enche o bolso e vai embora. Mas o Deus se promete: passa os céus e passa a terra, mas a sua palavra há de se cumprir a todo instante. O governo do céu não é corrupto, ele é perfeito, imaculado e santo. E uma vez uma promessa estabelecida nos céus, delas são sim, e são sim eternamente. Só que Josué vai se encontrar com um espírito de inferioridade, pastor. Porque afinal, ele vai substituir simplesmente Moisés. Mas quem é Moisés? É simplesmente o maior profeta de intimidade da Bíblia Sagrada. É simplesmente o profeta da lei. É simplesmente um homem que andou com Deus a ponto de não somente ouvir a voz de Deus, mas Deus se revelar atrás de um monte.
Moisés é simplesmente um homem que escutou a voz de Deus, assentou-se sobre o monte em de particularidade com Deus e viu a mão de Deus escrever na tábuas a lei de Deus, a Torá. Moisés simplesmente é um homem de ícone da Bíblia Sagrada. E se um dia você for viajar para Israel, convide a minha pessoa, convide o pastor, convide o irmão que você está próximo. Se um dia você for em Israel e perguntar para um judeu ortodoxo dizendo quem são os maiores ícones da história de Israel, eles simplesmente vão dizer: o primeiro é o nosso pai Abraão, o homem da fé, o pai da fé. E o segundo é simplesmente Moisés, o profeta da lei. E o terceiro é Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. E se um dia você for lá, tenha ciência, eles vão verberar este assunto de quem era Moisés. E cai pra gente algo aqui: substituir uma pessoa com quem nós aprendemos, com quem compartilhamos experiências, com quem dividimos histórias de superação, de intimidade, sempre será dificultoso. Sempre. E para você que está ingressando no ministério do Reino de Deus, você vai encontrar essas represálias, você vai simplesmente encontrar dificuldades. Afinal, substituir uma pessoa a qual é sua referência, o seu exemplo, sempre será difícil. Mas entenda algo: Deus em si, no seu trabalhar, Ele age de forma particular. Eu não entendi, irmão Davi. Entenda uma coisa: o que é de Moisés pertenceu a Moisés, o que é de Josué pertenceu a Josué. Lá vai mais uma para você levantar a sua mão. Deus não trabalha com cópias, Deus trabalha com autenticidade. Deus não trabalha com cópias, Deus trabalha com autenticidade. O que é meu, o que é seu. Mas entenda uma coisa: o seu CPF não é mais especial do que meu. Nós estamos debaixo de uma tabela. Não tem esse negócio de empinar o nariz e dizer: pastora, a minha promessa é maior do que a tua, nem chega nos pés da minha. Não. Todos nós estamos debaixo de uma só fé, de um só Deus, de uma promessa. Então, Moisés, eu não trabalho com cópias, eu trabalho com autenticidade, Josué. Josué se sente seguro, afinal ele está substituindo um grande profeta. E é normal sentirmos inferioridade, é normal isso. Mas mais do que isso, eram as represálias que Josué sofria naquela época. Afinal, Josué era um jovem, via na pessoa de Josué somente um guerreiro, porque em toda a história de Moisés, Josué sempre esteve lá, do lado do pastor, do lado da tenda onde a bênção descia, guardando, esteve sempre tão perto. Entenda algo aqui nessa noite, pega a senha. Se Moisés morreu e Josué é o substituto, então entenda algo: sempre quem está próximo sempre será o próximo a dar continuidade. Entenda uma coisa aqui: eu não sei o histórico da sua família, do seu pai e da sua mãe, mas entenda uma coisa: se Deus te fez uma promessa no meio dos seus, que você vai ser coluna da verdade e da firmeza, entenda uma coisa, entenda. Hoje levanta-te, esforça-te e tenha ânimo. Deus te chama.
obra sobre a responsabilidade de homens, ela cai por terra. Afinal, o que é do homem é corruptível, ela se quebra. Mas aquilo que está na gestão de Deus é impossível falhar. É impossível. Então Deus tem um particular com Josué. Josué, eu tenho uma obra, quero usar você. Eu tenho uma promessa para cumprir, mas para que você cumpra ela, é necessário que você faça o seu papel, porque no meu papel eu garanto que eu vou fazer. E tem uma coisa: toda a promessa de Deus virá com uma condicionante, e esta condicionante está sempre ao nosso alcance. E o que é essa condicionante? A condicionante de Josué simplesmente foi: Josué, esforce-te, porque eu sei que em ti você pode se esforçar. Há dentro de você um potencial, há dentro de você um poder da juventude, há dentro de você uma capacidade. Mas Deus, e quando eu me sentir fraco, aí a minha presença, minha presença, minha presença, minha presença, minha presença. É por isso, irmão Gutiérrez, que Paulo verberou o assunto. É quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quem é dependente, quem é dependente de Deus sempre será agraciado pela sua graça. A condicionante da sua promessa é: faça a sua parte, esforça-te, mas tenha força, Josué. É como se Deus estivesse dizendo nessa noite para a igreja, até aqui no céu azul: todas as promessas que eu tenho para vós, para todos vós, simplesmente esforça-te, esforça-te, esforça-te. Tem bom ânimo, tenha bom ânimo. E para ter bom ânimo é necessário enxergar com a ótica da fé, com a ótica da fé, com os olhos da fé, com os olhos da fé. E às vezes a gente perde tanta promessa, perde o propósito, porque simplesmente nos acovardamos, simplesmente não nos esforçamos, simplesmente nós nos animamos para que Deus possa progredir a sua boa obra na minha vida e na tua vida. Porque se resumir um simples fato: tem bom ânimo, esforça-te. Tenha bom ânimo, esforça-te. Cai pra cá pra gente, traz para a igreja do século 21, geração pós-moderna. Cai pra cá pra gente. E hoje, para ser crente de verdade, tem que ter muito caráter. Tem que ter muito caráter. Nossos dias está sendo corrompido pela uma corrupção moral, que não se sabe quem é quem e quem não é, quem é crente e quem não é, quem é trigo e quem é joio. Mas cá para nós, o dono da alma sabe, sabe e sabe, sabe. E eu vou dizer aqui nessa noite, para a igreja até pelo céu azul: Deus vai limpar a lama do altar, vai limpar. O oleiro já está trabalhando. Deus vai tirar a lama do altar, vai fazer vaso, vaso, vaso. Então essa é a órbita de Josué: se esforçar, ter bom ânimo. E qual é a órbita de Deus? Simplesmente está no versículo 5: e eu vou garantir as minhas promessas. Lembra que eu te falei do Deus que se revela com fidelidade para cumprir a promessa? É o mesmo que se revela como Deus da garantia. Deus está simplesmente garantindo todas as promessas que fez a Moisés, também
também está garantindo sobre Josué. E qual é essa garantia? Para as irmãs que gostaram ou que ainda gostam, e eu sei o que é. Lá em casa eu lavei roupa há quase 8 anos no tanquinho e tome braço, e a máquina quebrou. Até um dia minha esposa comprou uma máquina, oh meu Deus! Porque a máquina é boa. Joga na máquina, ela trabalha. Mas sabe o que é mais satisfatório? É quando o vendedor vem até você e fala: a empresa ainda vai te dar mais 2 anos de garantia. Se quebrar, a gente compra outra nova. Assim era a promessa de Deus, Josué. Eu sou o Deus que garanto as minhas promessas. Qual é a primeira garantia de Josué? Josué, e ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Ninguém vai parar a obra que eu tenho para fazer. Vai para nós, todos os opositores que tentaram parar a história de Deus na vida de Israel, simplesmente caíram por terra. Simplesmente, quando o rei Faraó, o faraó do Egito, prendeu o povo de Israel, que ficou ciente de um Deus que se manifesta no deserto através da sarça ardente, que se identifica com o meu grande sou, ele simplesmente falou: se eles têm um Deus, vou mostrar para Israel que eu também sou Deus. Então ele dobra o trabalho em Israel, dobra o trabalho. O povo começa a gemer, pastor, começa a chorar, começa a se humilhar. Aí então a história vai dizer: Moisés, ouvi o clamor do meu povo, ouvi o seu choro, ouvi a sua dor. Te prepara, vou preparar um banquete, mas vai até Faraó e diga que eu tenho uma festa para realizar em Israel. E Faraó ficou onde? Simplesmente por terra. O mar se abriu, o povo saiu, e do outro lado foi banquete. Ele garante. E ninguém poderá te resistir. Às vezes eu me pego imagem, fico me imaginando, e às vezes vou refletir. Pego uma caneta, um lápis e vou escrever. Se eu trabalho à noite, e Deus sabe, à noite é uma criança. Eu fico imaginando, e olhando não para mim, mas quanto para mim quanto para vocês. É que um dia, todos nós éramos um memorial de morte. Porque afinal, sobre toda a humanidade estava o peso do castigo da desobediência. Por causa da desobediência de Adão e Eva, até a terra sofreu julgamento. Até a terra entrou na atrito com o homem. Afinal, Deus disse: agora você irá ferir a terra, plantar, para colher e comer. E quando eu trago para a gente este pensamento, todos nós éramos memorial, pastor. Porque afinal todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Esta é a verdade. Não tem ninguém especial. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: não, eu tenho 20 anos de caminhada com Cristo. Nunca desviei, nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, nunca fiz nadinha de errado. Pare com isso. Isso é o primeiro tom de soberba e santidade. Preste atenção. Pelo amor de Deus, não coloca isso na sua consciência e aplica isso como uma conduta ilibada. Não faça isso, porque o primeiro que quis ser soberbo, que quis ser semelhante a Deus, que disse: subirei aos céus, serei semelhante àquele que está sentado, simplesmente hoje está debaixo dos pés, dos pés, dos pés, dos pés, dos pés. E daqui a alguns dias, alguns meses, a promessa vai se cumprir, e ele pisará na cabeça da serpente, da serpente, da serpente, da serpente.
todos somos iguais. Entenda isso. É forte, Deus. A condicionante que é para você cumprir está ao seu alcance. A condicionante que Deus está para realizar, Ele garante. Se Deus prometeu que ninguém vai te resistir, volta para o assunto do memorial. Porque outra hora exalamos o pecado, mas hoje exalamos o bom perfume de Cristo. Faça isso hoje, a partir de hoje. Toda vez que você vir para o culto aqui, se olhe no espelho e vê se hoje você consegue olhar para si e se autocondenar por aquilo que você era. O espelho não pode nos acusar, porque agora a mão que te sustentou, a mão que te abençoou, o evangelho da graça que te trouxe aqui hoje, faz você olhar para o espelho e dizer: eu não sou mais eu, mas Cristo vive, 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 vive. E sabe qual é a raiva do diabo? É que ele te olha todos os dias, vê você ir no espelho, fazer aquele cabelo boi lambeu, igual o meu aqui. Ó, pastor ali. Simples e fácil. Só caiu o cabelo e tá pronto. Teus irmãos estão cabelo mais bonito aqui. O meu, mas estou ficando velho, tá caindo. A inveja do diabo é ver você, irmão, e no espelho bonita e cheirosa. A raiva do diabo é ver você, varão, hoje bonito e cheiroso, e você olhar e ver que nenhum mal mais te condena. E muito mais, é que a promessa que Deus estabeleceu na sua vida, simplesmente você está dando nela. E essa promessa que você está te direcionando para um futuro brilhante. Essa é a verdade. Porque o diabo, ele simplesmente está assim: você está vindo para o culto e ele está vindo você. E por que ele não pode lá para trás? Porque no céu ele já veio, de lá já foi expulso. E para lá quem vai? É a igreja lavada, remida, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue. Aí o diabo não aguenta. De memorial, nos tornamos galeria de exemplo de confiança. Porque se tem uma coisa que dá credibilidade para mim e para você hoje, foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a verdade. Porque o diabo queria eu e você com 38 na cintura, dentro de um bar, se embriagando. O que o diabo queria é ver uma juventude se prostituindo. O que o diabo queria é simplesmente ver mulheres se adulterando. Mas o que ele vê agora é uma família mista de paz. Debaixo da mão de Deus, debaixo da mão de Deus, é simplesmente isso. Toda vez que você olhar no espelho e que for vir para este lugar, entenda uma coisa: o culto vai começar lá, você vai queimar na tua casa, vai começar a queimar ela, vou para a casa do Pai, vou para a casa do Santo, vou para a casa do Rei, vou para a casa do Soberano. E quando a gente vem com o coração queimando, aí se cumpre a profecia, e o fogo haverá continuamente sobre o altar. Por quê? Porque aquele que tem a brasa simplesmente lança. Ele é o Deus que garante. Ele é o Deus que garante. Ele é o Deus que garante. Ele é o Deus que garante a promessa. Ninguém poderá te resistir. Primeira condicionante. Segunda, é que eu farei você, Josué, prosperar. Não somente você, mas também todo o povo. Vou mais além de Josué nesse contrato. Ainda vou assinar embaixo com caneta de ouro.
é que aonde você plantar, colocar a planta dos seus pés, não é somente colocar. E isso no costume judaico é simplesmente tomar posse daquilo que Deus já te deu. Então entenda uma coisa: aonde você colocar a planta dos seus pés, você irá prosperar continuamente. Eu aprendi isso com Deus através da intimidade com o Espírito Santo. Um dia eu me preocupava, isso comigo, pastor. Eu era jovem, iniciante no ministério da pregação, me preocupava com a minha performance, com o que eu ia falar, com o meu vocabulário, com a minha retórica. Mas um dia Deus falou comigo: Davi, não se preocupe com isso, porque não é isso que te apresenta. O que é que me apresenta então, Deus? É o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. A gente não precisa apresentar a carteirinha para dizer que é de Deus, porque o Espírito Santo que vai testificar quem é você. Para que apresentar diploma na parede? Para representar quem você é, representar o seu trabalho árduo, mas aquilo que tange ao serviço do reino tem que simplesmente se expressar em humildade, em ser servo de todos, em ser servo. Simples. Você vai prosperar onde você chegar. O Espírito Santo é que vai tomar a responsabilidade de você prosperar. Então não precisa bater na porta. A porta no tempo certo vai abrir. O que eu tenho que fazer, Diácono Davi, é simplesmente seguir a que Cristo orientou e instruiu. Clama e responder-te-ei. Bate e abre-se-vos-á. Porque o Deus, o dono da porta, é aquele que tem a chave, e aquele que você clama é que tem a resposta. Aí Pedro vai instruir a igreja, lá na primeira epístola, capítulo 5, dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Vou repetir para que você entenda: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo essa mão te exalte. Ou seja, a mesma mão que você humilha hoje é a mesma que vai te levantar e vai soprar. Sopra. Essa bateria me ajuda. Se tem, levanta a mão. Ninguém vai te resistir. Grava isso aí. Você irá prosperar. Terceira promessa. Sabe, Josué, andei pensando bem nesse contrato que tenho com você. Não com você, mas comigo mesmo. Afinal, eu falo por mim mesmo. Assim é Deus. Afinal, nós não somos especiais. Nos tornamos especiais quando estamos com Deus, vinculados e agregados a Deus. Sabe esse contrato que eu tenho contigo, Josué? Vou fazer que ele seja perene, duradouro e longínquo. Por que longínquo? A minha conjuntura. Sabe por quê? Porque a mesma promessa que Deus estava fazendo sobre Josué e sobre a nação daquele povo é a mesma promessa que ele estabelece sobre a igreja no século 21. E qual promessa é essa? Mateus capítulo 24 se resume isso. Quando Deus fala a Josué, e eu serei contigo, assim como foi com Moisés. Ele estava simplesmente dizendo: assim como eu fui com Moisés, serei contigo e serei com a minha igreja. A minha igreja. E aonde está essa igreja? A igreja da Assembleia de Deus aqui no céu azul. Todas as Assembleias de Deus que estão firmadas na palavra estão debaixo dessa promessa. E qual é essa promessa? Deus revelou aos discípulos dizendo: olha, meus filhos, olha, meus irmãos, olha, meus amigos, nas minhas palavras, Jesus conversando com os apóstolos, irmão Gutierrez: ora, eu venho cumprir um propósito aqui, só que brevemente eu vou subir, Gutierrez, e quando eu subir, eu tenho algo a fazer nos céus. A promessa não foi tão superstitória para os discípulos, eles começaram a se entristecer. Então Deus, com a sua onisciência, com sua onipotência e com sua onipresença, simplesmente entendeu o sofrimento dos discípulos. Porque se tem uma coisa que é verdade, que
quem entende de sofrimento é Jesus, porque todo sofrimento que ele passou, nenhum homem na terra é capaz de se igualar. Jesus não traiu a sua noiva, ele foi traído pela sua noiva. Jesus foi traído pelo melhor amigo, Jesus foi traído pelos discípulos, Jesus foi rejeitado pela sua nação, a qual um dia ele amou e falou: ah, Israel, se você soubesse o tanto quanto eu amo vocês. Aí João vai explicar isso aí no capítulo 1, dizendo: veio para os seus, mas os seus não recebeu, mas todo aquele que o recebeu, deles o direito de serem filhos. E adivinha quem era? Era eu e você, porque se Israel não aceita, a gente aceita. Tem uma promessa: serei contigo para todo sempre. E Jesus revelou isso em João dizendo: eu vou ao Pai, mas vos enviarei o Consolador. Mas não fiquem tristes, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha o que Jesus vai dizer, olha essa revelação: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele simplesmente está dizendo: na casa do meu Pai, o Deus Altíssimo, tem muitas moradas. Se tem muitas moradas, é para um povo tomar posse e agregar e morar nesse lugar. Aí ele vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou ao Pai e irei preparar esse lugar para onde eu estiver. Vós também estará comigo. A igreja do século 21 está debaixo da maior promessa da palavra de Deus. E qual é essa palavra? E qual é essa condicionante? E qual é essa promessa? Deus irá buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Vai chegar a hora em que os céus vai se abrir e uma voz como um alarido vai rasgar os céus. E Deus vai dizer: vinde bem do meu Pai para o lugar em que eu vos preparei. Se olhe sobre seus pés, por gentileza. Eu vim pregar para a igreja que é apaixonada pelo céu, presbítero. Para a igreja que, por mais que sofra represálias, de que é cafona, que é quadrado, que é isso.
escute, criança. Está chegando o dia e a hora de nós sermos provados e sermos amassados. Escute isso. Os inimigos da igreja, os anfitriões estão se levantando. Olha aí. Quem acompanha a notícia do noticiário, o jornal tem um fundamento. Se for para preferir link novela e jornal, vai assistir jornal, por gentileza, porque ele contribui com a escatologia da igreja. Os inimigos estão dizendo: estou voltando para o Brasil. Olha aí. E o meu objetivo é simplesmente banir a Bíblia Sagrada. O primeiro inimigo da igreja se levantou. O segundo inimigo da igreja se levantou e falou: vamos começar a agir pelos ares. É pelos tributos. Vamos começar a mexer no financeiro. Mas sabe o que me gratifica e alimenta a minha alma e me deixa esperançoso? É que Jó foi um exemplo de ser um homem próspero, cheio de dinheiro, mas que consiga honrar a Deus com grandes bênçãos. Se é possível, eu e você também podemos ser. Os inimigos da igreja estão se levantando contra a igreja, tramando contra a igreja. O que a gente tem que fazer? Correr, fechar a porta da igreja, deixar que o sistema entre aqui e mude a doutrina da palavra de Deus? Não. Paulo bem nos orientou que a guerra da igreja não é no braço, no jab, no soco, na voadora, não. A nossa guerra é na oração, é nos campos celestiais. Aí Paulo vai dizer: irmãos da Assembleia de Deus Adeca, resistir ao diabo, permaneceis firmes, mas para ficar melhor, tomai sobre vós as armaduras do Espírito Santo, o capacete, o escudo, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a sandália dos evangelhos. Se prepara, se estão se levantando hoje debaixo da autoridade da palavra de Deus, lá vai uma palavra e nela a igreja está firmada. Mateus capítulo 16, Deus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não vai. A igreja vai vencer. A gente vai entrar nas ruas com o evangelho para libertar o gado. Não recue. Quando chega na faculdade, não tenha medo de dizer que é cristão. Bata no peito, sou cristão e servo de Deus. Já finalizei. Sabe por que toda essa instrução? É que todo o esforço que a igreja fizer pelo reino, Deus vai recompensar. Guarde isso. Nem que custe o nosso sangue. Oh, aleluia. Não terei medo de dizer que essa é a verdade que liberta o homem do pecado, que liberta o homossexual. Eu vou falar que liberta o homem do vício da pornografia. É a palavra que liberta o miserável homem da prostituição, do adultério, do vício, do alcoolismo. Cristo é a palavra que liberta. E eu quero ver quem vem comigo nessa guerra. Quem vem com o pastor? Então, a partir de hoje, se você quer colocar o seu nome na guerra, Deus já está garantindo a vitória. Mas como que eu faço, pastor, para mim ser um soldado abençoado nessa guerra? Continue vindo para o escudo de oração. Continue orando, igreja. Não perca a sua perspectiva da oração. Continue vindo para o escudo de ensino, porque a palavra que edifica, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Para você, pai de família, traga para o seu lar
Os céus. Os céus. Então hoje, quando você chegar na sua casa, não tenha um mínimo, vontade de dizer pro seu pai: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Meu irmão, eu te amo. Deus ama você. Seja cheio do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito. Igreja que é espiritual não precisa de pregador para acender a chama do Espírito Santo. Ela por si própria já queima. Queima. Cadê? Quem tem línguas, fala em línguas. Quem quer falar com Deus glorificando, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Rei da glória, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Deus Emanuel, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Senhor dos exércitos, General. Cadê?
está fazendo contigo nesta noite. Deus está dizendo: filha, está chegando um novo tempo. Amachuque com a labarácia, aonde eu estou te levantando. E te digo mais nesta noite, que o ano que vai vir será um ano diferente, porque eu estou te levantando degraus. E me calabarachuminácia, isto é, eu te dando a resposta. E me calabarachuminácia, eu te disse que eu cuidaria de ti. Alabaraçúria, eu te chamei, te separei, e tu virás para mim. Alabacandorete calabarás, isto é, eu te dando ouça nova. E me calabaraçúria, se prepare, porque este ano estou eu fazendo algo novo. Assim diz o Senhor. Você pode sentir essa brisa suave. Você pode falar, você pode sentir o Espírito Santo falando no teu ouvido. Ele na chave calabarácia. Você pode dizer, você pode sentir esse Deus que está te dizendo: vem, filho, vem, me adora, vem, vamos adorar, vem, vamos. Ele calabachuminácia. Deus me dá uma revelação aqui. Ele calabarácia. E eu via ele encostando em ouvidos aqui e falando: ele calabachuminácia, ao ouvido de muitas pessoas aqui. E eu dizia: Deus, o que é isso? E ele dizia: tem muitos que estão aqui que não conhecem mais a minha voz. Ele calabachuminácia, mas eu irei falar esta noite, e muitos que não conheciam vão começar a ouvir a minha voz. Então ouça agora o que Deus fala contigo. Ele abaixo e alabarácia, ele calabaraçuminou e alabarachúria. Ouça a voz de Deus agora que fala no teu ouvido. Ouça a voz de Deus agora que fala no teu ouvido. Se me calabaraçê. Suas limitações, mas com todas as suas fraquezas e dificuldades, eu conheço a sinceridade que há no teu coração, e como tem me buscado na tua simplicidade. Ele na chebre calabarácia, e tenho eu contemplado de perto também a tua preocupação. Ele na chebre calabarácia, o gemido da tua alma. Ele na subcole a labarácia, e marquei esta noite para falar contigo e te dar uma resposta. E para a cheminácia, e a resposta que eu te dou não é a que você quer. Ele na subcole a labarácia,
expectativa, dos seus planos e projetos. Eminachebe calabarácia. E eu te digo assim: alabarasubicória alabarácia. Eu parei o tempo em que tu viverás o novo. Ebicalabarácia. Viverás algo novo que eu estou gerando no teu coração. Ebicabachuminácia. E vou começar nesta noite pelo renovo espiritual. Ebicalabaracheminácia. Porque quem estiver cantando e adorando, quem vê o sorriso que está na tua boca, não sabe a guerra espiritual que tens enfrentado. Ela é bicalabarachúria. Mas estou eu cessando nesta noite todo impedimento e bloqueio que está tentando contra ti. Recebe o meu refrigério e vive a minha promessa, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, porque Ele está aqui. Quantos podem sentir o cheiro desse perfume que está exalando neste lugar? Eravalabá, subcalabarás. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Só quem ama esse Jesus de verdade, aplauda Ele de todo o seu coração. Tu és maravilhoso. Meus irmãos,